Shalom, queridos, que Deus te abençoe. Mais uma vez nós estamos juntos para falar do grande amor de Deus, né? E nesse caminhar com Deus, muitas vezes nós erramos, muitas vezes a gente se pega fazendo coisas inacreditáveis que nós pensávamos que durante a nossa jornada cristã jamais faríamos. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para ti hoje. Deus te ama, Jesus te ama. Olha só em Marcos 16, 6 e 7. Fala assim: não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? O que acontece, né? Vamos falar um pouquinho de Pedro, porque a mensagem aqui pede para avisar especificamente Pedro, né? Os discípulos e a Pedro. Porque na noite anterior, né? Nessa manhã de Páscoa, tudo que Pedro precisava era de perdão, porque na última ceia ele havia falado: Senhor, jamais eu vou te negar, né? E nós sabemos com a história que logo após isso, Pedro veio a negar Jesus 3 vezes, e a última vez que o olhar de Pedro cruzou com o Senhor Jesus foi quando ele estava no pátio, já todo machucado, né? E ele já havia negado a Cristo 3 vezes por observar as torturas, por medo de que tudo isso viesse a acontecer com ele, por medo. Enfim, ele negou ao Senhor Jesus por medo de passar aquelas coisas que ele estava vendo que estava acontecendo com Cristo. Medo que nós muitas vezes sentimos por abraçar o Evangelho e seguir a causa. Medo do que pode nos acontecer, daquilo que podemos perder na vida como cristãos. Mas enfim, quando os olhos do Senhor cruzou, né? Os olhos de Pedro, você acha que foi um olhar tipo daquele que nós lançamos nossos filhos? Olha, eu te avisei, né? Ou um olhar de condenação? Não. Eu creio que o olhar posto de Jesus sobre a vida de Pedro foi um olhar assim, falando assim: filho, eu ainda te amo, eu te perdoo. E por isso que aquele olhar causou em Pedro assim um arrependimento muito grande. Ele chorou muito, né? E a partir daí nós podemos dizer que Pedro sim se converteu, a partir deste olhar de amor que Cristo lançou sobre a vida de Pedro. Você acha que quando ele foi chamado para o ministério, o Senhor já não sabia de tudo o que aconteceria com ele? Querido, quando Deus te chamou, quando Deus chama uma pessoa, Ele sabe aonde nós somos fracos, aonde nós somos fortes. Ele sabe de tudo do nosso caráter, daquilo que nós podemos ou não melhorar. Então, uma palavra para ti: deixe o Senhor colocar os olhos sobre a tua vida, que isso te gere arrependimento e gere vida para você fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus pediu para avisar Pedro, porque Pedro precisava saber que o Mestre está vivo, que hoje você saiba que Jesus ressuscitou e que Ele te perdoa e que Ele quer caminhar contigo e Ele te conhece no íntimo, muito mais do que a ti mesmo. Que Deus te abençoe e que nós possamos conhecer e que nós possamos receber este olhar de amor e de misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.